A paz de Cristo, irmãos. Eu estou aqui apresentando hoje o tema sobre o jejum. Na verdade, eu escolhi como título o mistério do jejum. E eu estou falando isso porque eu estou respondendo a perguntas, das demandas que têm sido dadas para mim. Eu gosto de falar sobre esse tema porque o jejum é uma disciplina espiritual bem enraizada na prática cristã, mas frequentemente ela é sequestrada por uma mentalidade mística e até pagã, né? Há quem enxergue o jejum como uma ferramenta de autoflagelação. Então, eu gosto de lidar com esse tema só para centrar o, o lugar do jejum na experiência cristã, né? E pontuar realmente o que as escrituras dizem sobre isso, porque ele é importante para nós como prática, né? E as pessoas usam como autoflagelação um jeito de dominar o corpo, uma tentativa de esmagar o corpo com o intuito de libertar a alma, né? Como se a privação física, por si só, gerasse alguma autoridade espiritual. E essa busca por quebrar a carne através do sacrifício humano, ela foi duramente criticada pelo apóstolo Paulo em Colossenses capítulo 2 verso 23, por exemplo, né? Paulo fala assim: essas regras, elas têm, na verdade, uma aparência de sabedoria com sua pretensa religiosidade, uma humildade que é falsa e uma severidade com o corpo, diz o apóstolo Paulo, mas não tem valor quanto ao controle da sensualidade, porque na verdade ela não está lidando com a santificação, né? A prática, quando ela sai do que Deus propôs, ela acaba virando vaidade e descambando para o pecado, né? Então, quando o jejum perde o seu alinhamento bíblico, ele se transforma, então, num mero ascetismo ou um controle dietético. Isso é problemático, né? Porque aí nós saímos, né, do que a palavra de Deus fala e vamos para a prática humana, né? O problema surge, então, quando a abstinência de alimentos, seja de carne, como no vegetarianismo, por exemplo, né, ou de qualquer outro nutriente, isso passa a ser usado como um ritual para canalizar poder. E aí que eu digo que essa prática, então, ela sai, ela se divorcia do cristianismo e ela entra, então, em outros diálogos religiosos e filosóficos e ideológicos, né? Daniel escolheu, por exemplo, comer legumes, mas ele tinha uma finalidade. A finalidade de Daniel ela era a fidelidade dele a uma aliança. Isso está em Daniel 1, versículo 12, né? E Paulo nos lembra em Romanos 14 que a nossa mesa ela é governada pela fé e pela liberdade, porque Deus criou os alimentos para serem recebidos com ações de graça. Isso está lá em 1 Timóteo 4, por exemplo, né? Então, esse diálogo através de Daniel, precisa ter o lugar certo para que a gente não transforme isso numa regra ascética e longe da prática cristã e da fé cristã, e não transforme isso também numa vaidade humana ou num status espiritual, né? Isolar o alimento fora desse propósito transforma a disciplina do jejum em vaidade e as abstenções alimentares acabam se encaixando em alguma ideologia humana, né? O jejum, então, ele se torna às vezes invertido, porque ele passa a querer ativar a alma ignorando o espírito. Você vê que aqui eu estou falando em alma e espírito, mas é puramente didático isso, né? Porque em muitos momentos a alma se confunde com o espírito nas escrituras. Mas que as duas estruturas existem, é claro, né? Porque todo
o nosso espírito, alma e corpo, né, são santificados para o Senhor. Então, o apóstolo Paulo apresenta que as estruturas existem. Agora, não são somente três, né? Isso é um reducionismo didático. Quando o jejum ele é desvirtuado para tentar acessar o que muitos chamam de poder da alma, antigamente se chamava em poder latente da alma, aí ele se torna o oposto do plano de Deus. Em vez de humilhação e esvaziamento, ele se torna uma busca pelo controle e ativismo humano. O poder que emerge dessa prática não é espiritual. É por isso que eu digo que ele é almático, né? Ele é baseado na força da vontade e no desejo de autossuficiência, né? O apóstolo Paulo ele adverte em 1 Coríntios 2,14. Ele fala assim, ora, o homem natural, ele não compreende as coisas do Espírito de Deus porque lhe parecem loucura. Ele não pode entendê-las, porque essas coisas se discernem espiritualmente. Então, como é que você vai discernir materialmente ou com mera prática humana de cognição algo que deve ser discernido pelo Espírito de Deus, nos aproximando de Deus? Então, isso se afasta muito, né? Mas práticas como adivinhação, hipnose, projeções, controle mental, nascem justamente dessa ativação indevida da alma, né? Algo fora do cristianismo, algo que Deus condena severamente, né? Em Deuteronômio 18, ali o versículo 10, 11 e 12. E o reflexo desse, eu chamo de jejum místico, né? Ele é visível nas estruturas de liderança opressoras. Nós encontramos isso onde uma alma subjuga a outra, uma vontade se interpõe sobre a outra, gerando dependência, controle e manipulação psicológica. Essas marcas são marcas claras de seitas, são marcas de movimentos heréticos, de controle, né, sobre os adeptos. Isso não é cristianismo, isso não é fé cristã, e isso se afasta mesmo daquilo que a Bíblia fala, porque nós somos uma família, não existe hierarquia ou alguém supra ou sobre-humano, né, dentro da fraternidade cristã. Ou não deveria haver, né? Porque nós temos um único Senhor, que é o Senhor Jesus Cristo. Ele é o Senhor da igreja. O resto nós somos todos irmãos. Temos ministérios diversos, conforme é dado pelo Espírito, mas tudo dentro, irmãos, da família de Deus, né? Como diz 1 Coríntios 12, né, ele fala assim, um membro de um corpo não pode dizer que é superior ao outro, dizer que não tem falta do outro, ou que é independente do outro, né? Mas, além disso, quem opera o jejum sob essa ótica humana, almática, de mera vontade humana, ele adoece. Há um desgaste da energia natural, um envelhecimento da alma, uma perda da paz das emoções legítimas. E para compensar esse vazio, o indivíduo se torna viciado em algo, ele tem que colocar algo no lugar, né, do que ele precisa, porque agora ele está desgastando a sua energia de vida, né, sua energia vital. E normalmente o que se coloca no lugar é a adrenalina. Então a pessoa passa a ser viciada em adrenalina. A alegria deixa de ser um fruto do espírito e passa a ser uma dependência físico-química do corpo, né? Onde nada mais se torna suficiente. E a pessoa precisa de sempre algo mais, mais, e mais adrenalina, mais exposição, mais perigo, né? Para poder se sentir satisfeito. Mas o verdadeiro jejum, o jejum bíblico, irmão, ele não serve para manipular o invisível. Não queremos controlar o invisível, controlar as forças espirituais. E que o único controlador é o Senhor, Ele que é o Senhor, Ele que é o dono dos anjos, dos poderes e da igreja, né? Então, nós não queremos também tentar convencer Deus a fazer a nossa vontade, porque nós estamos passando fome ou estamos nos submetendo a práticas é, 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 de mortificação e de esvaziamento.
O profeta Zacarias, ele nos lembra o decreto soberano em Zacarias 4:6. Ele fala: "Não por força, nem por poder, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos." Isso tem uma força muito grande e a gente não pode negligenciar isso, né? O cristão jejua porque o cristão valoriza a presença do Senhor acima das suas necessidades biológicas mais urgentes. Isso é um ato de rendição, né? Onde o nosso egoísmo é deixado de lado para abrir espaço para o agir do Espírito Santo. Aí sim, aí nós estamos falando de jejum, né? Aí estamos falando de prática cristã, prática bíblica, né? O alimento é bom, irmãos. A Bíblia diz que o alimento é bom e a Bíblia abençoa, né? Por exemplo, a carne é abençoada em Gênesis 9:3, os vegetais, as doçuras, né? Neemias 8:10, o peixe, os alimentos, eles são bons. E por serem legítimos, por serem bons, nós podemos escolher abrir mão deles temporariamente por um propósito maior, por um propósito de comunhão, por um propósito de serviço ao Senhor, como Daniel, por exemplo, que nós já citamos, né? Então, Jesus estabeleceu a estética do verdadeiro jejum, lá em Mateus 6, verso 17 e 18. Quando Jesus fala bem assim, que quem jejua, né, isso deve ser um ato discreto, um ato secreto, focado exclusivamente em Deus Pai, porque é Deus Pai que vê em secreto e Ele que recompensa o coração que abre mão das coisas ao redor para buscá-lo em espírito e em verdade. Você compreende o que nós estamos querendo dizer, o que eu estou querendo falar aqui de coração para coração? Nós não jejuamos para adquirir poder. Nós jejuamos porque buscamos aquele que já detém o poder, aquele que pode realizar. É a ele que nós buscamos, a ele que dirigimos a nossa oração, né? Como declarou Esdras, no momento de direção, né? Em Esdras 8, verso 21. Ele fala bem assim, apregoei ali um jejum para nos humilharmos diante de nosso Deus, para lhe pedirmos um caminho direito. Essa é a prática do jejum bíblico. E é isso que eu quero compartilhar com você, de coração para coração. Bem, sou o pastor Valdeir Contarfe, estou falando aqui da Itália, mandando um abraço para vocês. Deus seja com cada um, em nome de Jesus. Amém.